Vida e saúde. Apoio cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O Vida e Saúde dessa semana fala sobre uma doença pouco conhecida da maioria da população, o lúpus. Problema que atinge mais mulheres que homens e se caracteriza por ser uma doença inflamatória, é de difícil diagnóstico. E também dores nas articulações, visão escurecida e comprometimento da função renal, porque o lúpus acomete o corpo inteiro. Vamos mostrar ainda o exemplo de jovens com lúpus que aprendem juntos a conquistar qualidade de vida. E ainda uma consulta pública da ANS para incluir exames e tratamentos nos planos de saúde. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Olá! Para muitos, o lúpus é uma doença desconhecida. Na prática, ela transforma os pacientes em pessoas alérgicas a elas mesmas. Os fatores como estresse, alcoolismo e fumo agravam o problema. A nossa equipe visitou o serviço de reumatologia do Hospital Geral de Fortaleza para saber mais sobre essa doença. Recentemente, a novela Amor à Vida mostrou o drama da personagem Paulinha quando descobriu uma doença autoimune crônica que pode danificar qualquer parte do corpo, o lúpus. Da trama para a vida real, Marcos trabalhava na construção civil. Há 9 anos começou a perceber manchas avermelhadas na pele que, em contato com o sol, ficavam ainda maiores. A sensibilidade à luz também aumentou. Pouco tempo depois, descobriu que tinha. Eu procurei o serviço de dermatologia. Aí eles suspeitaram que fosse psoríase, mas comecei a fazer o tratamento para psoríase. Só que não surtiu muito efeito, foi pedido novos exames e foi constatado que era lúpus. O pedreiro teve de mudar de profissão. As funções renais também ficaram prejudicadas. Mudou a rotina de trabalho, principalmente, né? Que fiquei com algumas limitações e a limitação principal, o sol. Não posso mais trabalhar em exposição ao sol. A minha consequência maior do lúpus foi o rim. Por ela ser uma doença sistêmica, ela pode afetar qualquer órgão do corpo. No meu caso, afetou diretamente os rins, deu nefrite lúpica e atualmente eu estou fazendo hemodiálise por conta do rim ter perdido a função. Os sintomas do lúpus são bem variados, sendo mais comuns os inchaços e as dores nas articulações. Não há cura, mas existe o controle da doença. O grande problema é que o paciente muitas vezes falta as consultas, não toma a medicação de maneira correta, não realiza os exames solicitados, aumenta a dose, diminui a dose, quer dizer, e às vezes aparece aqui com um ano e tanto depois, então isso complica, é um fator complicante. O Hospital Geral de Fortaleza realiza cerca de 50 atendimentos dessa enfermidade por semana. Rosana é acompanhada há quase 7 anos. Ela conta que durante a gravidez começou a sentir fortes dores nas juntas. Ficou internada e perdeu o bebê aos 8 meses de gestação. Eu sentia muitas dores na junta, fiquei até mesmo sem andar. No tempo que eu descobri, né? Devido não ter o medicamento adequado. Aí fiquei internada 2 meses, aí descobriram. E com 8 meses de gestação você perdeu? Perdi com quase 8 meses. Já nasceu morto devido ao problema, né? Tinha tomado muito medicamento, não sabia que estava grávida. Mesmo com as visitas regulares ao médico e o uso correto das medicações, a dona de casa ainda tem de conviver com as dores e a dificuldade em realizar as tarefas do dia a dia. Diante de tantos desafios, uma boa notícia. Rosana surpreendeu os médicos e até ela mesma quando conseguiu engravidar. Quando eu vim mostrar a eles os exames que estava grávida, eles ficaram tudo surpresos, né? Porque eles achavam que não pudesse, né? Engravidar agora, no momento, por causa dos problemas. Deu tudo certo. Graças a Deus, a gravidez foi um pouco difícil, fiquei mais internada do que em casa. Mas deu certo, graças a Deus, ela nasceu com bastante saúde, né? É outra vida além da minha, né? Agora, para mim cuidar. Bela matéria, né? E por que o lúpus é tido como uma doença de difícil diagnóstico? Quem nos responde é o Dr. Francisco Saraiva, que é médico reumatologista, que está aqui com a gente. Tudo bom, doutor Francisco? Tudo bem, Maria. Por que é tão difícil esse diagnóstico do lúpus?
A questão é que essa doença ela pode, como foi falado na matéria, afetar muitos órgãos diferentes e não necessariamente ao mesmo tempo. Então, muitas vezes o paciente tem sintomas que são até compatíveis com outra doença. Isso às vezes pode enganar de certa forma o médico. Nós temos, por exemplo, uma situação recente que foi esse surto de dengue. Então, a dengue você tem febre e as plaquetas baixam. Então, numa situação em que você tem centenas de pacientes com dengue, um paciente com lúpus que pode também ter febre, dor no corpo e plaqueta baixa, às vezes acaba sendo diagnosticado inicialmente como dengue. Então, como é uma doença que tem manifestações muito variadas, eventualmente é difícil o diagnóstico, porque pode ser confundida com outra patologia. E explica pra gente o que é uma doença autoimune. Bom, nós temos no nosso organismo um sistema de defesa, um sistema que nos protege contra infecções, contra bactérias, contra vírus. Esse sistema ele é muito bem elaborado, ele pode inclusive ser treinado quando a gente recebe as vacinas, por exemplo, para que aumente a sua eficácia. Só que existem algumas situações em que esse sistema fica desregulado, então esse exército que nos protege, ele passa a reconhecer nossos órgãos, nossos tecidos como estranhos também. Então ele começa a atacar esses órgãos como se eles fossem inimigos do nosso organismo. Então é mais ou menos isso, sem não é isso, herança genética? É uma doença, como a maioria das doenças, que não é totalmente compreendida. A gente compreende muito do que acontece, né, dos processos, mas o que inicia a gente não conhece. Então existe um componente genético, né, existem genes, mas não é um só, são vários que se somam. Quanto mais genes você tem, maior a chance de desenvolver. Mas existe também alguma coisa no ambiente que desencadeia. Então, se nós pegarmos gêmeos idênticos, né, o código genético totalmente igual, a chance de um ter a doença quando o outro tem é menor do que 20, 25%. Então, tem alguma coisa que desencadeia. No lúpus, um dos fatores que parece estar bem implicado é a exposição ao sol. Então, parece que a exposição ao sol desarranja alguns tecidos e favorece a manifestação da doença em quem tem a predisposição genética. Então, esse é um fator conhecido. Um outro fator ambiental conhecido é o estrógeno, que é o hormônio feminino. Então, parece que esse estrógeno age de alguma forma no sistema imune, fazendo com que ele fique desregulado. Por isso que é tão mais mulheres do que homens, e quando chega na menopausa, que o hormônio para de ser produzido, a frequência de lúpus em mulheres cai drasticamente. Então, o hormônio está implicado também. Então, a gente poderia caracterizar como uma doença de mulheres jovens, diante desse do hormônio. E com relação à localização, assim, já foi feito algum estudo que percebeu que nesses locais onde o sol, a incidência solar é maior, a doença aparece mais? Tem algumas evidências. Nós temos um estudo bem interessante que foi publicado em Natal, que tem, por exemplo, a mesma incidência de sol do que aqui em Fortaleza. E a incidência que eles encontraram lá é considerada uma das maiores do mundo. Então, parece que influencia mesmo. Entendo. Se a gente fosse falar, assim, por exemplo, cada parte do corpo, né, onde o lúpus pode trazer algum sintoma. Os olhos, o que é que o lúpus pode trazer para a nossa visão? No olho, a manifestação que pode aparecer geralmente envolve o nervo óptico e a retina. Então, tudo relacionado à inflamação, quadro inflamatório, né? Dentre os tecidos do olho, eles seriam um dos mais graves, né? Que você pode realmente perder a visão por conta desse tipo de acometimento. Mas aí só perderia a visão numa situação agravada da doença? Como é? Se demora o diagnóstico, pode acontecer. Então, se o paciente tem essa manifestação e não é tratado adequadamente, não sei, vai em algum médico, ou às vezes vai em alguém que não é médico, um optometrista, e acha que aquilo é um erro de refração, alguma coisa relacionada a óculos, não percebe o problema e isso não é tratado, esse paciente pode perder a visão. Tem que ser tratado o mais rápido possível. E o ouvido também pode sofrer? Pode, é menos frequente. Mas também pode levar a alguma perda de audição? Pode, é bem mais raro, mas pode. É uma doença que infelizmente pode afetar tudo e qualquer órgão que você imaginar. A gente tem um professor na Faculdade de Medicina, que é o Dr. Otto,
que ele costuma dizer que o lúpus pode dar tudo, né? Pode acometer qualquer órgão. Agora, nem tudo que o paciente com lúpus tem é do lúpus, que representa sempre um desafio para a gente, porque, por exemplo, um paciente que tem uma complicação ocular, isso pode ser da doença, mas como a gente usa remédios que baixam a imunidade, eventualmente isso é uma infecção no olho por uma toxoplasmose, por exemplo. Então isso torna o tratamento desses pacientes algumas vezes muito complexo, né? Exige a presença do reumatologista, do oftalmologista, do nefrologista, do dermatologista. É uma coisa que envolve múltiplas disciplinas, porque os acometimentos são muito diversos. Né? Mas o médico que mais diagnostica esse caso, eu acredito que seja o reumatologista. O reumatologista é o especialista nessa doença. Muitas vezes ele é quem lidera, vamos dizer assim, a equipe, mas ele precisa, por exemplo, de um nefrologista em algumas situações. Então, você mostrou aí no vídeo um paciente com um cateter que estava em insuficiência renal. Então, ele precisa do acompanhamento do especialista, o colega está junto com a gente. Então, o reumatologista é o gerente dessa história, mas que ele precisa muitas vezes lançar a mão de outros colegas para ajudar no tratamento. Então, é um tratamento complexo. Em geral, esse paciente é melhor atendido num serviço de alta complexidade, num serviço terciário, como o Hospital Geral, que foi mostrado, o Hospital Walter Cantídio, César Carlos, etc. Eu vi relatos também, pesquisando sobre o tema, de queda de cabelo. Também pode... É uma manifestação muito, muito frequente, que inclusive é um dos parâmetros, dos critérios novos para diagnóstico da doença. Então, é muito frequente. Você imagina que isso numa mulher é extremamente impactante, né? Além da doença ter a gravidade eventual nos órgãos, a parte estética muitas vezes incomoda bastante. Cai o cabelo, aparecem lesões de pele. Na maioria desses pacientes a gente se vê na situação que tem que usar medicações, principalmente corticoide, que dá acne, dá ganho de peso. Então traz um peso realmente para a mulher essa doença. Né? E quando o paciente não apresenta todos esses sintomas, ele pode, por exemplo, apresentar só um? Pode, essa é a dificuldade, né? É justamente essa uma das dificuldades. Às vezes começa com uma coisa só e que você não vai imaginar que aquilo é um lúpus, né? A não ser que você siga ao longo do tempo e perceba, não, realmente acomete várias coisas ao mesmo tempo, deve ser uma coisa mais sistêmica, aí você vai atrás para ver se é lúpus. Então é sempre um desafio, porque aquele quadro completo, ele diria que dificilmente aparece. Vai aparecer depois de muito tempo, mas você não quer que isso aconteça, você quer intervir antes que todo o quadro esteja presente. Então, esse é o desafio. Doutor Francisco, a gente vai interromper um pouquinho a nossa conversa, vai para o intervalo agora. Na volta, a gente vai falar sobre o GARCE, que é um grupo de apoio ao paciente reumático, que devolve a qualidade de vida para os pacientes. Daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.